Olá, eu sou a Cibele e hoje eu e João Pentanha estamos aqui com o Hertz Wendel e a gente vai falar sobre neuromitologia. Gente, o que será que é isso? Hertz, eu vou pedir para você se apresentar rapidamente e já responder ali na sequência. Qual que é a relação entre mito e neurociência? Olá, bom dia. Nessa manhã um pouco fria aqui de Curitiba, vamos esquentar um pouco os pensamentos aí, botar o cérebro aí um pouco para ferver. Mas eu sou o Hertz Wendel, como a Cibele já apresentou, e eu sou publicitário, sou jornalista, sou professor do curso de Publicidade e Propaganda da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, aqui de Curitiba. E nas horas vagas também eu sou ator e dublador, mas também presto consultoria de branding relacionada à mitologia de marca, né? E aí a pergunta que a Cibele acabou de fazer, né? Qual a relação entre mitologia, mito, e neurociência? Bom, quando a gente fala de mitologia, nós estamos falando de um conjunto de mitos, e cada cultura tem o seu mito. Cada cultura tem a sua própria narrativa que vai dar sentido para aquela cultura. Quando a gente fala de mito, então, nós estamos falando de uma narrativa que é ancestral, que é no processo de hominização, que é aquele processo da nossa evolução humana de um ser hominídeo para Homo sapiens. Então, nesse processo, os mitos já estavam lá presentes. Os mitos estavam presentes na nossa cultura, na nossa vida, antes da gente dominar a fala. Então, quando nós aprendemos a falar na nossa evolução, a gente aprende a contar histórias, narrativas, né? Então, nós somos o único animal do planeta que nós visualizamos, presentificamos alguma coisa que não está presente. Ou seja, nós somos especialistas em ficção. Então, hoje, quando a gente fala de ficção, a gente sempre lembra de cinema, lembra de novela, série, né? Então, se a gente for analisar de uma forma bem fria e objetiva, as ficções, elas estão em tudo. Então, a publicidade é uma ficção, a própria criação de uma marca, a criação de uma empresa, uma pessoa jurídica, por exemplo, é uma ficção. Então, uma empresa que se torna uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica, ela tem direitos, ela tem deveres, ela realmente é uma pessoa na nossa sociedade. Ela pode fazer Pix, ela pode abrir uma conta no banco, ela pode emprestar dinheiro. Então, ela tem um certo poder, uma certa presença na sociedade. Só que essa presença de uma marca, ela não é só a presença do logotipo, a presença da narrativa, do storytelling dessa marca. Ela tem uma presença imaginária. É isso que, no próprio direito, né, no próprio conceito jurídico de uma pessoa jurídica, ela é considerada uma ficção. Então, o que é uma ficção? É uma invenção humana, uma criação humana. Então, quando a gente fala de mito, né, nós estamos falando dessa capacidade nossa de criar ficções, de criar coisas que não existem, de imaginar coisas, de inventar coisas, tá? Então, não só o mito é uma narrativa, mas a gente consegue inventar muita coisa a partir dessa nossa imaginação. Então, a relação principal entre mito ou mitologia, que é o conjunto de mitos de uma cultura, com a neurociência é justamente esse treinamento que foi pela evolução, treinando o nosso cérebro para nós imaginarmos coisas que não estão presentes na nossa frente, que a gente consegue visualizar coisas no nosso cérebro que não estão literalmente os olhos vendo, que os ouvidos não estão ouvindo, né? Que o nariz não está sentindo o cheiro. Ou quando a gente tem um estímulo, por exemplo, um aroma, o que vem na nossa cabeça? Né? Você sente um cheiro, por exemplo, de uma comida gostosa, caseira, você pode estar lembrando da sua mãe, você pode estar lembrando da sua avó, da sua infância. Então, assim, a sua infância está na sua frente? Não, mas aquele aroma faz com que você construa toda uma história ficcional daquele momento da sua infância, daquele momento com a comida da sua mãe, da sua avó, por exemplo, tá? Isso eu estou dando só um exemplo. O nosso cérebro ele é muito mais complexo do que só esse exemplo que eu estou dando. Então, aí você consegue entender essas imagens olfativas, né, a partir do aroma. Você pode entender imagens táteis, imagens proprioceptivas, imagens míticas, imagens arquetípicas, imagens visuais, inclusive, porque a grande maioria das imagens que estão na nossa cabeça, na nossa memória, elas não são visuais. Quando a gente fala de imagem, a gente não está falando de visualidade apenas. Então, você falar assim, para mitologia ou para, né, essa relação de mitologia com neurociência,
Você falar uma imagem visual não é uma redundância, porque você tem imagens olfativas, você tem imagens táteis, imagens gustativas dentro dessa nossa memória. Então, o mito, ele vai trabalhar, ele treinou a gente durante a evolução a ficar imaginando coisas, criar coisas. Então, a criatividade humana, a ficção humana, essa capacidade de nós olharmos uma propaganda na televisão de um chuveiro, por exemplo, e você já imaginar, você já vê você tomando banho com aquele chuveiro e desperta a necessidade ou o desejo de você ter especificamente aquela marca de chuveiro que você acabou de ver e ouvir. Então, pelo áudio visual, você consegue construir uma imagem, a partir da ficção da publicidade, construir uma visualidade, uma imagem. Você sente o calor do chuveiro, você sente o vapor, né, do chuveiro pela propaganda, por uma imagem. Pode ser uma fotografia, pode ser um vídeo, que você tem dois sentidos, imagem e tem a audição, o som também, se for audiovisual, a propaganda. Mas é tudo isso, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, quando eu estou dizendo assim que a principal relação entre mito e neurociência é essa capacidade que o mito fez com que a gente criasse coisas, desse nomes para as coisas, que a gente criasse ficções, que a gente criasse histórias e coisas que não estão aqui nesse momento. Então, esse treinamento semiótico, psicológico, neurológico, então a gente pode falar que está tudo envolvido nesse emaranhado de sentidos aí. Então, mitologia e neurociência tem tudo a ver, porque justamente é pela mitologia que nós podemos consumir produtos, ouvir notícias, ir ao cinema e entender a história do cinema. A gente pode ir ao cinema e não né, entrar na história do cinema e não, né, acreditar que aquilo seja uma verdade absoluta, mas o seu cérebro, ele acredita na narrativa. Então, outro detalhe que o mito fez com a gente na nossa evolução, a relação do mito com o cérebro, é justamente que ele acredita em toda a narrativa. Então, quando você fala assim, nossa, como que a pessoa acreditou naquela fake news, tá? A pessoa não acredita. Ela, antes dela acreditar, o cérebro dela acredita. Então, para o cérebro humano, toda narrativa é uma verdade. Toda narrativa, ele vivencia como se fosse realidade. Então, isso é uma coisa que também, pela experiência dos estudos da mitologia e estudos da neurociência, a gente percebe. Então, por isso que você vai no cinema e fica lá vendo, por exemplo, um filme do Star Wars, e o seu cérebro não vai questionar se aquilo é uma verdade, se aquilo é ficção, se aquilo existe no mundo real, não. Ele vai curtir aquele momento, você vai entrar na história, na narrativa daquele filme, e você vai vivenciar por 1, 2, 3 horas um filme, e depois você sai para o mundo real para pagar os seus boletos, pagar as suas contas, como qualquer ser humano. Mas o seu cérebro naquele momento acredita. Então, para responder, né, para simplificar a pergunta aí da Cibele, mitologia, mito treinou o nosso cérebro no momento nesse processo evolutivo para a gente, primeiro, o nosso cérebro entender as narrativas, o nosso cérebro olhar uma pegada na areia, imaginar, inventar o restante da narrativa. Então, uma pegada na areia para o nosso cérebro significa que alguém passou ali, já indica a direção dessa pessoa. Se a pessoa, né, se a pegada tinha outras pegadas menores, ela podia estar acompanhada por um outro ser humano menor, que pode ser um filho, uma criança. Ela já tem uma ideia se aquela pegada a pessoa está machucada ou não. Ou seja, tudo isso a partir de um signo, de uma mensagem, de uma imagem, de um sentido, ela consegue construir toda a narrativa. Então é isso, a relação nossa com a neurociência e mito é que o mito treinou o nosso cérebro para nós realmente sermos muito criativos, inventivos e principalmente ver tudo o que não está presente na frente dos nossos olhos e dos nossos sentidos. A gente imagina, constrói. É isso. Professor, João. professor, em seu livro Oi. Mito e Filme Publicitário, Estruturas de Significação, você afirma que o mito é um sistema cultural. Como que funciona esse sistema e o que ele influi na atual sociedade? Vamos lá, então, João. O sistema, né, quando a gente pensa no sistema, né, que é sistema? Então, vamos pensar no corpo humano. Então, o corpo humano ele é formado por sistemas. Você tem o sistema digestório, o sistema locomotor, sistema nervoso.
e outros sistemas. E cada sistema vai interagindo com outro sistema, vai completando isso que a gente chama de corpo humano. Quando nós pensamos na cultura, no corpo da cultura, a gente também tem uma cultura que é sistemática, ela é sistêmica, na verdade. Então, assim, você tem, por exemplo, o sistema da comunicação, o sistema da política, o sistema da economia, o sistema da cultura, da arte, né? Então, dentro de cada um desses sistemas, você tem outros sistemas. Cada sistema é feito por partes. Então, se você pensar no corpo humano novamente, o sistema digestório, ele começa pela boca, esôfago, estômago, intestino, por exemplo. Então, se você pensar no sistema da cultura, né? Você tem outro sistema. Dentro do sistema da cultura, você tem o sistema da arte. Dentro do sistema da arte, você tem, né, um outro órgão que a gente chama de cinema. Se você analisar o sistema, o cinema, ele também é um sistema. Então, o cinema ele é formado pela dramaturgia, pelo texto, pelo cenário, pela imagem, pelo som, né, pela música. Tanto é que o cinema é considerado a sétima arte, porque a sétima arte ela abrange todas as outras artes, desde a literatura até o teatro, enfim, dentro, e a música são 3 artes que estão dentro do cinema, entre outras artes. Mas então, o cinema ele é um sistema. Se você analisar uma imagem cinematográfica, você já vai ter a imagem, você vai ter o som, aí você tem cenário, você tem o ator, você tem o texto falado, o texto, né, o texto sonoro e assim por diante, tá? Então, é só para dar um exemplo de como que funciona esse sistema. E quando nós olhamos para a cultura e falamos assim, olha, o mito, ele é um sistema cultural, tá? Então, quando a gente fala mito, pensa em mito, a primeira ideia que vem na cabeça é que é uma narrativa antiga, uma história, né, de deuses antigos, uma história assim que ficou no passado, que tem aquele conceito genérico, né, que a gente imagina que mito é uma coisa que se contrapõe a uma verdade, se contrapõe à ciência. Então, isso aqui é mito, né? E aquilo é científico, ou seja, o que é mito é uma mentira, é fake, e o que é científico é verdadeiro. Não é isso, não é esse caminho, tá? Então, se a gente pensar, né, no mito enquanto sistema, essa é uma ideia, né, só para explicar de onde tirei essa ideia que o mito é um sistema cultural, ele vem do pensamento complexo, tá? Da epistemologia da complexidade, que é do Edgar Morin, do Gaston Bachelard, mas principalmente do Edgar Morin, que pegou os conhecimentos do Gaston Bachelard, que era um antropólogo, filósofo também, e traz essa ideia de pensamento complexo. Então, quando a gente fala de pensamento complexo, a gente tem que analisar as coisas que são feitas de partes, que são partes de um todo, né, onde essas partes representam o todo, mas o todo também está presente em cada uma das partes. Então, pensando assim, a mitologia, o mito, né? Mitologia sempre é né, o coletivo de mito é mitologia. Então, o mito, né? Quando nós pensamos em mito, ele é sistêmico. Então, ele é um sistema. Então, ele não é só uma pena, ele não é uma narrativa. Quando a gente olha para o mito e descreve o mito como uma narrativa antiga, ancestral, isso é uma definição muito rasa. Então, quando você olha para o mito, você tem que olhar de uma forma sistêmica. Então, o mito ele é formado por narrativa, é uma das partes do mito. Ele é formado pelo arquétipo, ele é formado pelo ritual, pelo totem, uma noção de tempo e uma noção de magia. Então, magia, totem, tempo, arquétipo, narrativa e ritual são partes desse sistema que a gente chama de sistema mítico. Então, o sistema mítico, então, ele vem com essas 6 partes, né, para a gente poder entender. Então, quando nós analisamos um mito, nós precisamos analisar ele de uma forma sistêmica, tá? Então eu não posso analisar, se eu analisar ele só como uma narrativa, eu estou deixando de analisar outras facetas do mito. Então isso, quando a gente olha para o mito, nós percebemos essas relações. Agora, quando nós trazemos tudo isso para o tempo, né, para o nosso tempo, o tempo agora da sociedade do consumo, né, é por isso que no meu livro eu falo sobre filme publicitário. Então, para mim, o filme publicitário ele é uma criação, né? Ele é um processo de invenção de ficção da publicidade, onde nós criamos uma história, uma narrativa, e dentro desse filme publicitário nós percebemos que todo o processo de criação de um filme publicitário se assemelha muito ao sistema mítico. Então a gente começa a caminhar para uma ideia de um sistema que não é um sistema mítico, exatamente como o do passado, porque ele passou por uma evolução de linguagem, uma evolução econômica, política, discursiva. Então, é outro tempo.
mas ele guarda, né, uma relação, o sistema que forma esse sistema publicitário que produz um filme publicitário, ele se assemelha, ele tem paralelos, ele tem assim uma relação muito forte com o sistema mítico. Então eu me arrisquei a dizer, a comprovar ali nessa pesquisa, que era uma pesquisa de doutorado que acabou virando livro, eu me arrisquei e consegui comprovar que esse sistema mítico ele evoluiu no tempo. Então, ele é como se fosse uma reatualização, um reposicionamento dessa estrutura sistêmica mítica do passado, do sistema mítico enquanto sistema cultural, e ele evolui no tempo, ele vai se acoplar, por exemplo, né, na publicidade. Quando eu falo, por exemplo, porque o sistema mítico ele aparece em outros sistemas culturais hoje. Então, ele está no cinema, ele está na novela, ele está na série, ele está no jornalismo, né? Então, não é só, né? Ele está na própria organização de uma empresa, organização empresarial. Então, dentro da estrutura, né, do que é uma empresa hoje, você tem relações míticas, sistemas míticos, antropológicos ali, são muito fortes ainda. Mas, pensando, então, voltando para a comunicação e para a publicidade, então eu consegui comprovar que o sistema mítico está muito presente enquanto estrutura de produção de sentido no processo criativo de um filme publicitário. E depois, com o tempo, a gente vai abrangendo para outras áreas, e hoje eu estou estudando esse sistema mítico dentro do sistema do branding, né? Mas é isso, essa relação principal é que parece que existe vamos falar assim, um rebranding do sistema mítico dentro do sistema publicitário. Foi isso. Hats, e quando a gente escuta falar de storytelling, que eu acho que é mais ou menos isso que você está falando até agora, existe um buzz aí no mercado, né? Poxa, você tem que fazer um bom storytelling, você tem que saber contar a sua história, você tem que envolver as pessoas através de uma história. E eu queria te fazer uma pergunta. O storytelling é a nova mitologia? E o que que ele tem a ver com o neuromarketing? Bom, olha, ótima pergunta, Sibeli. Vamos lá. Então, storytelling, ele tem a ver... bom, primeiro momento, né? Então, se a gente for pensar que o sistema mítico de outra hora, de outro tempo, né? De outrora, né? Olha que palavra bonita. O sistema mítico de outrora, ele evoluiu no tempo, ele foi reatualizado, tá? Então, quando ele recebe esse upgrade, ele recebe esse rebranding, né? No branding, né? No caso desse sistema, porque para mim o branding ele é um outro sistema cultural, não é um sistema cultural como o mito do passado, mas ele é um outro sistema cultural. E aí você analisando o branding, eu consigo perceber que existe toda uma relação com o mito do passado. Então, realmente, como eu falei anteriormente, se a publicidade em si ela tem uma estrutura mítica, que ela guarda essa relação com a estrutura mítica do passado, o branding ele vai ser um pouco mais complexo, porque a publicidade está dentro do branding. A publicidade é uma parte do branding. A publicidade é uma narrativa, é um storytelling de uma marca, né? Então, quando você pensa no branding, você já começa a ver que existe aí uma complexidade, né? Então, é mais complexo que só o sistema publicitário. Aí, o sistema marcário, vamos falar assim, ele tem aí uma relação muito próxima. Claro, quando a gente fala de mitologia de marca, nós estamos, novamente, a primeira ideia que vem na cabeça é o storytelling. Então, o próprio storytelling, ele é um elemento narrativo que a gente agrega ou imagina logo quando a gente pensa em branding, né? E da mesma forma que quando a gente pensava em mito, a gente pensa numa narrativa ancestral. Então, novamente, a gente não pode olhar, assim como eu não olhei o mito como só uma narrativa ancestral, a gente tem que olhar para o branding também, que ele não é só storytelling. Então, o storytelling é uma parte do sistema marcário. E aí, quando a gente fala de mitologia de marca, o storytelling, ele é uma das partes da mitologia de marca. Então, quando a gente chama de narrativa lá no mito, no sistema mítico, no sistema marcário, nós falamos de storytelling. Quando nós falamos de rituais no sistema mítico, nós falamos, então, de experiência aqui no branding. Por que essa relação ritual e experiência? Porque o ritual ele é um elemento que, na antropologia humana, a gente sabe que precisa da presença do corpo. Então, o corpo que participa de um ritual é o corpo que recebe aquela mensagem. O ritual é como se fosse o mito na prática, é a praxis do mito, tá?
Então, se o mito é uma narrativa, está no nível de né, do imaginário, ele não é material, o ritual ele vai dar um pouco de materialidade. E justamente a materialidade desse mito ele se dá no corpo humano, é onde está a materialidade. É como se o ritual fosse a visualidade, a encenação, o mito sendo encenado pelo corpo. No momento, quando a gente pensa então em branding, a gente está pensando justamente que é a experiência. Quando a gente fala de experiência no branding, nós estamos falando do corpo do consumidor. Então, quando você vai numa loja física, você está usando o seu corpo presente. Então, o teu corpo presente numa loja física é quase semelhante ao corpo, né, dos grupos humanos durante a história humana, presente na tribo, presente no ritual, presente nas catedrais, nos lugares sagrados, tá? Então você pensa então no ritual como experiência hoje no branding, porque né, a tua loja física é um lugar sagrado. E por que eu estou falando sagrado? Essa palavra para mim é muito claro, né? Mas a nossa relação hoje com as marcas, as relações que nós temos com os produtos, no consumo, ele ocupa, de certa maneira, um lugar do sagrado dentro do nosso imaginário. Então, assim, para resumir assim, essa história do sagrado, vamos falar assim que, tá, eu posso pegar um monte de gente que não acredita em nenhuma religião, não acredita em Deus, etc., mas ela é seguidora, olha essa palavra, seguidora, ela é fidelizada, olha uma palavra que vem do campo do sagrado. Fidelizar é você criar fiéis. Seguidor é quando você tem um profeta que tem seguidores, tá? Então nós usamos as palavras, as expressões do campo da religiosidade para poder falar de consumo hoje, tá? Então, quando você cria seguidores, quando você fideliza esse cliente, que ele pode ser ateu, ele pode não acreditar em Deus, mas ele adora aquela marca. Ele adora aquela marca. Ele cultua aquela marca. Ele tem uma camisa com a marca pintada ali sem ganhar dinheiro para isso. Ele pagou para ter uma marca. Ele está cultuando. Ele tem um boné que tem a marca na frente. Ele está cultuando aquela marca. Então, de certa maneira, ele substitui a relação do sagrado, que ele não acredita numa religião, não acredita em deuses, não acredita em Deus, mas acredita por exemplo, ele ocupa, de certa maneira, com as marcas. Então, para mim, está muito claro, e para os antropólogos do consumo, é uma área da antropologia que estuda consumo especificamente, o consumo hoje ocupa a nossa principal relação com o sagrado. E quando a gente fala sagrado, nós estamos falando de mitologia. Então, a mitologia de marca é cultuar, é construir esse sagrado na relação com o consumidor. Então, quando as pessoas gostam, adoram, seguem, elogiam, falam da sua marca por aí, é como se estivesse criando seguidores, é como se estivesse criando uma seita, né, religiosa em torno da sua marca. Então, voltando no ritual, então por isso que, para mim, ritual e experiência de consumo, onde o consumidor leva o corpo dele. Se você pensar no cinema, qual que é o barato do cinema? É você levar o seu corpo até a sala escura do cinema e entrar e consumir aquele filme, assistir aquele filme. Então, quando você pensa no consumo, então, no branding, é uma parte muito importante você pensar nos rituais. Ah, tá. Agora, mas eu tenho um marketplace, eu não tenho uma loja física. Ok, o marketplace é o lugar, né? Quantas vezes a gente já assistiu palestra, curso de marketing digital, que o palestrante fala assim: você tem que imaginar que a internet é como se fosse uma cidade, e o seu site é como se fosse a loja. Por que ele precisa falar isso para a gente? Para a gente poder entender que a gente vai passar por uma experiência. A gente não leva fisicamente, literalmente, o nosso corpo, né, para uma loja virtual. A gente leva o nosso corpo pelo imaginário. Lembra que eu falei que, graças ao treinamento que os mitos fizeram com a gente, com o nosso cérebro, a gente tem a capacidade de visitar um site como estivesse visitando uma loja física. Então, imaginariamente, ficcionalmente, nós estamos visitando, nós estamos usando o nosso corpo dentro de um site do marketplace. Então, a relação entre o corpo, o ritual de consumo numa loja física e num site é exatamente a mesma coisa, porque lembra que eu falei que para o cérebro a experiência, a narrativa é a mesma coisa. Não interessa para ele se está no mundo real, se está no mundo virtual. Para ele é a mesma experiência para o cérebro. Então, dentro do brand, então, a narrativa, o storytelling, ele é uma parte, assim como o ritual, assim como
a identidade, e tem todos, né, dentro do sistema, a gente chama, aí eu já começo a chamar o branding de sistema não marcário, né, mas eu chamo de sistema mitomarcário, que é o sistema da mitologia de marca. E aí é outra parada que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas é isso. Então, na verdade, o storytelling, ele é, novamente, só uma parte, né, da narrativa. Então, nós precisamos entender o storytelling de uma marca no sentido de ele é a ponta do iceberg. Existem coisas mais complexas para você pensar nesse branding que a gente chama de mitologia de marca. Professor, e dentro desses conceitos, como que o gestor de branding ele pode aplicar esses conhecimentos de mitologia, fazendo essas alusões com a gestão da sua marca, no dia a dia da gestão dele? Então, a gente tem assim um dos elementos do sistema mitomarcário, que é esse sistema que o branding forma para você analisar, é o arquétipo. Então, o primeiro ponto que a gente começa a fazer o levantamento é qual é o arquétipo da marca, né? Então, é uma marca que já está consolidada, então já vamos analisar como nesse momento é um arquétipo dela. Por que eu falo nesse momento? Porque um erro que todo mundo faz e comete, quem estuda arquétipo, parece que o arquétipo da marca é eterno, nunca muda, tá? A gente precisa também entender um pouco do conceito de arquétipo. O arquétipo ele é como se fosse uma fotografia do momento, tá? Então, quando você analisa o arquétipo, por quê? O arquétipo é quase funciona da mesma forma, né? O Jung dizia também que a gente não tem um só arquétipo. Naquele momento parece que um dos arquétipos ele sobressai o nosso comportamento. A marca é a mesma coisa. Lembra que eu falei que a marca é uma pessoa jurídica. E como pessoa jurídica, a marca pode ser psicopata, pode ser esquizofrênica, pode ser. Ela tem vários problemas psicológicos, neurológicos também, neuro. Né, todas as psicoses que tem para um ser humano, para uma pessoa física, existe na pessoa jurídica. Então é um barato quando você começa a pensar que a marca, pessoa jurídica, ela é um ente, é uma entidade, é um ser, tá? E assim como um ser humano, a marca, que é esse ser inventado, ficcionado, que nós criamos na nossa sociedade, essa pessoa jurídica, ela também tem momentos que hoje ela está mais governante, um exemplo. Amanhã ela está mais criativa. A gente tem esses altos e baixos no nosso comportamento. Então, temos que encarar, assim, que quando a gente faz uma análise do arquétipo de uma marca, a gente já começa a aplicar esse conhecimento, né, da mitologia de marca dentro, né, relacionado diretamente com o branding. Então, o primeiro passo é descobrir qual é o arquétipo da marca, pensando que esse arquétipo é uma visão do momento, é uma fotografia desse momento da marca, enquanto personalidade. Pensando também que a marca não tem só um arquétipo, ela pode ter outros arquétipos. Então, existe uma metodologia que eu aplico para poder entender quais são os arquétipos. Eu chamo de arquétipo capital, aquele arquétipo que puxa mais naquele momento, aquele arquétipo que está mais relacionado. Como que eu faço, né, esse arquétipo, analisar esse arquétipo capital, e temos os arquétipos adjuntos. Então, como é que eu descubro isso? Analisando justamente o storytelling da marca. É a narrativa da marca que vai dizer para mim como que eu vou direcionar nessa minha... Eu tenho uma planilha onde eu faço o cruzamento de dados, é uma planilha do Excel, onde eu consigo identificar o arquétipo que está... que é o principal arquétipo da marca, que é aquele, eu chamo de arquétipo capital. A palavra capital tem a ver com cabeça, tá? Então, o arquétipo capital, aquele que está na cabeça da marca, é esse, mas ele tem arquétipos adjuntos também, que são arquétipos que vão auxiliares. Por que eu preciso saber o arquétipo adjunto? Porque o arquétipo capital eu posso falar, olha, a marca é governante, mas numa promoção aqui eu vou trabalhar com uma ideia mais do bobo da corte, um pouquinho mais de humor, ou vou trabalhar com esse outro arquétipo adjunto, que é o arquétipo do criativo, do inventivo, né? Da inovação. Então eu posso ser governante, mas um governante criativo. Eu posso ser governante, mas um governante bem-humorado. É essa mistura de arquétipos que a gente vai dando nuance da personalidade da marca. Porque nós, seres humanos, somos assim. A marca, enquanto pessoa, enquanto ser jurídico, ela também é assim. Tá? Então, esse processo todo, João, é justamente a gente trabalhar, né, quando nós trabalhamos, aplicamos a mitologia de marca dentro, analisamos, começamos a estudar as 6 partes do sistema mitomarcário para o branding,
Então, quando eu falo 6 partes, é justamente os equivalentes ao sistema mítico. Então, eu trago para o branding, eu chamo, então, em vez de sistema mítico, sistema mito-marcário, eu consigo fazer relações entre essas 6 partes do mito com as 6 partes hoje do branding, e a partir dali eu começo a analisar. E só que a primeira coisa que eu analiso é o arquétipo. Então, o arquétipo é uma das partes do sistema mito-marcário, aonde você começa a entender a personalidade, a natureza, o comportamento psíquico de uma pessoa jurídica, que no caso é a marca. Então você começa a traçar por aí. Então existe uma metodologia, né, onde você traça principalmente o arquétipo, e depois você vai para outras partes. A segunda parte mais importante é o storytelling, é a comunicação, é a narrativa que a marca tem no site, nas propagandas audiovisuais, né, nos filmes publicitários, nos vídeos, nos stories, na legenda do post, no folheto, no cartão, no design dela, na papelaria. O que essa marca está falando para mim? Então eu analiso a marca, né, a narrativa da marca. Porque vamos pensar, né, a gente tem que ser meio psicólogo. Quando você vai no psicólogo ou psiquiatra, ele olha para a tua cara e adivinha o que você tem na cabeça, qual que é o teu problema? Não. Você precisa fazer o que no psicólogo? Você precisa criar a sua narrativa. Você precisa mostrar para ele a sua mitologia pessoal, né, a sua jornada, o que está acontecendo com você, sem você verbalizar, sem você comunicar para o psicólogo ou psiquiatra, ele não vai conseguir te ajudar. A gente funciona da mesma forma. Então, aonde que eu analiso para entender a personalidade, né, do meu cliente, da marca que eu estou analisando? É justamente o que ela está falando, o que ela está comunicando. É isso. Tá? Então, para eu poder analisar a comunicação da marca, para eu poder entender qual é o arquétipo que ela está comunicando, qual é o arquétipo que está por trás. Porque pode ser que ela está comunicando, tentando comunicar um arquétipo, mas o arquétipo dela não é aquele. Pelo comportamento, pela narrativa dela, eu consigo identificar que é outro arquétipo. Então, inicialmente, né, porque as 6 partes do sistema mitomarcário aplicado, né, no branding, ele é bem complexo, mas principalmente o primeiro passo, entender o arquétipo a partir da narrativa, né, do storytelling da marca. E aí eu vou entendendo o ritual, vou entendendo a identidade que ela tem, vou entendendo a magia que ela tem, que tem a ver com o encantamento, tem a ver com o impacto dela com o consumidor, e a gente vai fazendo essa análise. Quando a gente tem essas 6 dimensões do sistema mitomarcário sobre uma determinada marca, aí eu consigo tomar decisões, né? Então eu tenho uma outra metodologia que para cada dimensão do sistema mitomarcário eu crio uma palavra-chave, um grupo de palavras-chave, geralmente 3 palavras para cada dimensão. Eu vou ter um conjunto de palavras aonde identifica cada uma das dimensões do sistema mitomarcário. E essas palavras, elas me ajudam, por exemplo, no ranqueamento do SEO, né, do marketing digital. Então, às vezes a gente fica falando, mas que palavra que eu vou colocar aqui para quando a pessoa buscar, etc. Cara, na hora que você faz essa análise, você chega em palavras-chave para cada dimensão da marca. Você consegue descobrir essas palavras. Você utiliza essas palavras como a sua identidade verbal, porque todo mundo fala de identidade visual e todo mundo esquece da identidade verbal. Quais são as palavras que você normalmente utilizam, né, que você normalmente utiliza palavras e sinônimos dessas palavras que vão identificar a sua marca. Então você descobre nessa análise do sistema mitomarcário da marca com 6 dimensões e você consegue identificar esse grupo de palavras-chave que você pode identificar a sua marca e você utiliza essas palavras sempre no resumo, na legenda do post, você pode colocar ela no seu slogan, você pode colocar ela no blog do seu site, você pode aproveitar essas palavras no roteiro de um vídeo, enfim, é a sua identidade verbal, até chegar ao ponto que quando a pessoa digitar a palavra que você está sempre usando na sua identidade verbal, ela vai chegar no seu site, vai ranquear, né, de uma forma bastante orgânica a sua marca. Então é isso. Então, aplicar mitologia na marca é justamente analisar esse sistema mitomarcário. São 6 dimensões que você analisa e para você tomar decisões em relação ao branding, em relação à marca. Vamos ver se eu entendi aqui. Você falou de alguns elementos da neuromitologia, que é arquétipo, storytelling, rituais, experiência. E
assim, para a gente fechar aqui esse episódio, o que que mais compreende a neuromitologia? O que que é a neuromitologia propriamente dita? Se você fosse encontrar alguém no elevador e falar, o que que você falaria? O que eu falaria, neuromitologia, basicamente é tudo isso que eu comentei agora, né? Até esse momento eu falei de mitologia de marca, e aí acrescenta um elemento fundamental que é a neurociência ou, né, neurociência do consumo ou neuromarketing, tá? Eu gosto de falar, né? O João já deve ter encontrado, né? Eu já encontrei esses entraves na área acadêmica, né? Então, quando você vai para um evento científico, você fala neurociência do consumo. Aí você vai para um evento mais mercadológico, você fala neuromarketing, mas para mim, como pesquisador, neurociência do consumo, neuromarketing é a mesma coisa, tá? Na prática é a mesma coisa. Então, quando a gente fala então de neuromitologia de marca, para mim já é toda essa carga do estudo da mitologia de marca, e aí eu vou conversar de uma forma mais direta com a neurociência do consumo ou neuromarketing. Então, as metodologias de pesquisas neurocientíficas aplicadas ao consumo, equipamentos que utilizam, por exemplo, a percepção da marca, por exemplo, o eye tracking, que vai, né, tentar entender, por exemplo, como que aquele logotipo, qual é a parte do logotipo que está sendo mais observada, mais olhada, né, pelos voluntários de um teste. Então, eu vou passar por testes, por equipamentos, eu vou trazer conhecimentos da área da neurociência para dentro dessa mitologia de marca. Então, neuromitologia, Cibele, é justamente você criar o diálogo, criar a ponte entre a mitologia de marca e a neurociência do consumo, ou, né, o neuromarketing. Então é isso, tá? E falando nisso, né, Cibele, seu nome é mítico, né? Quer dizer, a deusa, mãe dos deuses, né? Lá na Grécia Antiga, né? Tirando minha mãe, você é a primeira pessoa que sabe o que significa meu nome. Aí, ó, tá vendo? Então tem Tá tudo a ver. Quando a vendo? gente dá um nome a gente dá um nome para o filho, para a filha, leva uma carga de significação gigantesca, né? Então,